Bom dia. Gostaria de cumprimentar a excelentíssima senhora desembargadora presidente, doutora Tequila Cuervo, o excelentíssimo senhor desembargador relator, doutor John Walker. Também gostaria de cumprimentar a excelentíssima senhora desembargadora, doutora Tilde das Condongas. Gostaria também de cumprimentar o excelentíssimo senhor desembargador, doutor Joséfalo Rebeco. E também gostaria de cumprimentar o doutor Procurador de Justiça, doutor Drizinho Chuchu. Aproveitando esse momento muito importante, também gostaria de estender os meus cumprimentos aos ilustres servidores desse tribunal, também aos dignos policiais que efetuam a guarda e a segurança deste local e os preciosos alunos do curso de Direito que se encontram nesse recinto. Em nome do apelante, meu cliente Jorge, venho perante essa egrégia corte requerer a reforma da sentença que julgou procedente a ação de cobrança movida por Miguel. A decisão ela merece ser reformada por alguns dos seguintes fundamentos que irei apresentar aqui. Primeiramente, gostaria de citar a ausência de poderes específicos conferidos para que seja feita a alienação do imóvel, pois o contrato ele foi firmado entre Jorge e Miguel, firmando apenas poderes gerais de administração dos bens, conforme demonstra o artigo 661, caput do Código Civil. No entanto, para a venda de um imóvel acontecer, a lei ela exige poderes especiais e também expressos, como dispõe o parágrafo 1º do artigo 661 supracitado. No caso em questão, o Miguel ele recebeu apenas poderes gerais para efetuar a administração dos bens de Jorge, o que não inclui a venda de imóvel, pois para efetuarmos a venda de um imóvel, ele necessitaria também ter poderes específicos e que ocorressem de forma expressa. Em um segundo momento, eu também gostaria de citar a ineficácia do negócio jurídico perante Jorge, pois diante da ausência de poderes específicos para a venda do apartamento, o ato praticado por Miguel, ele acaba por se tornar ineficaz em relação a Jorge, conforme nós temos o artigo 662 do Código Civil. Jorge ele jamais ratificou a venda, nem expressa, nem tacitamente, o que torna a transação inválida em relação a ele. Num terceiro ponto, eu gostaria de expressar aqui em defesa do meu cliente é a inexistência da obrigação de pagamento da remuneração, pois o dever de pagar a remuneração ao mandatário ela está condicionada a termos uma validade do mandato e a conformidade dos atos praticados com poderes conferidos, como estabelecem os artigos 675 e 676 do nosso Código Civil. No presente caso em questão que estamos defendendo aqui, a venda realizada por Miguel, ela acabou por extrapolar os poderes que foram conferidos, tornando de certa forma indevida a remuneração pleiteada, pois o negócio ele não se concretizou por culpa de Miguel. Em um quarto momento, e não menos importante, a responsabilidade dos mandatários pelos prejuízos é um tema que deve ser levado em questão, pois o artigo 667 caput do Artigo Civil, ele dispõe que o mandatário é obrigado a indenizar qualquer prejuízo causado por sua culpa. Sendo assim, Miguel deve arcar com o ônus da devolução em dobro do sinal pago por Maria, não cabendo a Jorge nenhum reembolso desse valor. Afinal, o Miguel ele agiu por conta própria, sem a devida autorização para vender o imóvel, visto que a procuração que ele continha em mãos era apenas de administração dos bens e não para a venda, que seria uma procuração específica e expressa. E sendo assim, o Miguel ele deve assumir as consequências de seus atos. Diante do exposto aqui de todos os questionamentos debatidos e os pontos trazidos para defendermos, eu requeiro a este tribunal que ele reforme a sentença, julgando improcedente a ação de cobrança que foi movida por Miguel, pois eu, na qualidade de advogado, e o meu cliente Jorge, esperamos que essa egrégia corte restabeleça a justiça no caso em questão, reconhecendo que Jorge ele não pode ser responsabilizado por atos praticados por Miguel,
em excesso de seus poderes, visto que a procuração ela direcionava apenas para a administração dos bens e não venda.